Olá, candidatas. Meu nome é Cleone Meirelles, sou especialista em Direito Eleitoral e na segunda aula veremos sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode. Primeiramente, é importante ressaltar que a propaganda eleitoral somente terá início no dia 16 de agosto. Portanto, após essa data é que eu posso pedir votos, divulgar meus materiais, divulgar meu número, o cargo pretendido. Também é importante inicialmente ressaltar que qualquer material impresso obrigatoriamente deve constar o CNPJ do responsável pela confecção do material, o CPF do responsável pelo pagamento desse material ou o CNPJ, caso seja da sua própria campanha ou doação de outro candidato, a tiragem de adesivos e também que o material seja feito em língua nacional e que conste a legenda do seu partido. Caso você concorra a algum cargo de eleição majoritária, você tem que, além de todos esses requisitos, colocar o nome da coligação e todos os partidos que a compõem. Abordaremos então na nossa aula algumas espécies de propaganda eleitoral, como a propaganda eleitoral promovida em veículos de som, propaganda eleitoral na internet, propaganda eleitoral na imprensa e também a propaganda eleitoral por meio de material impresso. A primeira espécie que nós vamos analisar é a possibilidade de propaganda eleitoral promovida por meio de carro de som. A legislação eleitoral autoriza o carro de som apenas nos eventos de carreata, passeatas, reuniões políticas e comício. Aquele carro que ficava circulando de forma isolada nas ruas da cidade, divulgando jingle e slogan, ele foi afastado pela legislação eleitoral. Portanto, agora eu só posso utilizar na minha propaganda por meio de carro de som em eventos como carreatas, passeatas, reuniões públicas e o comício. E qual tipo de carro eu posso utilizar? A legislação me autoriza a utilizar carro de som, mini trio e trio elétrico. O trio elétrico só pode ser utilizado parado e em comício. Fora isso, o trio elétrico não pode ser utilizado. Também há limitação quanto aos decibéis. Eu só posso utilizar veículos com até 80 decibéis e a Justiça Eleitoral tem mecanismos para fazer essa medição. A próxima espécie de propaganda eleitoral que veremos é a propaganda eleitoral na internet. Eu posso fazer propaganda eleitoral na internet? A legislação eleitoral permite que o candidato faça propaganda eleitoral na internet por meio de sítio eletrônico, ou seja, o site do próprio candidato, desde que devidamente comunicado à Justiça Eleitoral, redes sociais, blogs, também desde que devidamente comunicado à Justiça Eleitoral, mensagens instantâneas e mensagens eletrônicas. Estas, o candidato deve disponibilizar ao eleitor um dispositivo para que ele, caso queira, não receba mais a mensagem. E o que eu posso disponibilizar como conteúdo? Posso disponibilizar um material de campanha propriamente dito, posso fazer vídeos promovendo o meu nome, trazendo as minhas qualidades pessoais, os meus projetos, as minhas propostas. Também posso fazer vídeos de forma negativa, criticando candidatos, criticando opositores. A legislação permite também que seja feito o impulsionamento do meu conteúdo de propaganda eleitoral. Só que aqui nós temos que ter bastante atenção, porque a legislação eleitoral ela prevê que o patrocínio, o link patrocinado, ele somente pode ocorrer nas redes sociais do candidato. Ele é um serviço que deve ser contratado exclusivamente pelo candidato. Portanto, não se pode contratar terceiros para promover a minha candidatura e terceiros também não pode patrocinar link em benefício da minha candidatura. Um ponto importante a ser ressaltado é que eu não posso impulsionar nenhum conteúdo que tenha propaganda eleitoral negativa. Eu só posso impulsionar a promoção pessoal do candidato. A legislação também veda na internet
o anonimato. Você pode expressar suas opiniões desde que fique claro que você é o autor, que você está ali escrevendo aquela mensagem ou aquela opinião. Agora, deve-se ficar muito atento quanto às proibições. É proibido o candidato receber ou o candidato adquirir lista com dados pessoais de eleitores, comprar listas com dados pessoais de eleitores, contratar pessoas para impulsionar a sua candidatura. O candidato ou a candidata deve ficar muito atento quanto ao disparo em massa, a contratação de empresas para fazer disparo de conteúdos, seja positivo, seja negativo. A legislação eleitoral veda expressamente esse tipo de contratação. E mais, o candidato corre o risco de responder por abuso de poder econômico, que pode levar à cassação do seu registro, diploma, mandato e a decretação de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Portanto, qualquer tipo de contratação que venha impulsionar indevidamente a sua candidatura, além de ser considerado propaganda eleitoral irregular, pode configurar abuso de poder econômico e colocar em xeque o seu projeto eleitoral. A outra espécie de propaganda eleitoral é a propaganda promovida na imprensa. Eu posso contratar jornal, revista, tabloides para estar fazendo propaganda eleitoral? A legislação fala que sim, mas ela impõe algumas limitações. Quando eu vou contratar jornais e revistas, eu posso, no máximo, contratar 10 anúncios por veículo. Se for jornal, o anúncio pode ter no máximo 1/8 da página. Se for revistas e tabloides, 1/4 da página. E sempre deve constar, além daqueles requisitos que eu citei anteriormente, o valor pago pela inserção. E por fim, a propaganda eleitoral veiculada por meio de material impresso. A legislação eleitoral autoriza que o candidato promova a sua candidatura por meio de adesivos, bandeiras, banners, mas sempre observando as limitações impostas pela legislação eleitoral. Para adesivos de carros, caminhões, bicicletas, janelas de residências, você só pode fazer o adesivo de meio metro quadrado. Qual é a exceção? O adesivo que ficará na parte traseira do veículo, no para-brisa traseiro, que pode ter toda a extensão do para-brisa traseiro. Uma outra exceção é quanto ao comitê central de campanha. E o que vem a ser o comitê central de campanha? Aquele que você vai comunicar à Justiça Eleitoral quando do requerimento do registro de candidatura. No meu comitê central, eu posso colocar um banner na fachada de 4 metros quadrados. Na parte interna, não existem essas limitações, desde que não dê para enxergar ou para visualizar o material que está na parte interna do meu comitê. Se dá para visualizar, você está burlando os 4 metros quadrados, a sua propaganda ela configura como irregular. Um ponto importante de ressaltar é que a legislação eleitoral veda a justa posição. E o que vem a ser a justa posição? É quando o candidato pega um banner de 4 metros, prega outro de 4 metros e prega outro de 4 metros, dando o efeito visual único ou dando o efeito visual de outdoor, que é expressamente vedado na legislação. O mesmo vale para os adesivos de meio metro quadrado. E com relação às bandeiras? As bandeiras, a legislação eleitoral não traz nem o mínimo e nem o máximo. Então o candidato tem que ter a ponderação de não ultrapassar os 4 metros quadrados e também de não fazer menor do que o meio metro quadrado. Mas não há essa restrição. A única restrição que há em relação às bandeiras é que elas não prejudiquem, quando colocadas ao longo das vias públicas, não prejudiquem o trânsito de cidadãos, de pessoas e o trânsito de veículos. E o que eu não posso fazer e onde eu não posso fazer propaganda eleitoral? Eu não posso fazer propaganda eleitoral em bens de uso comum, e é bom que se diga, o meu amigo é dono de uma padaria
Eu posso colocar o meu material nessa padaria? Não, porque embora a padaria seja um bem privado, é um bem de acesso público liberado. Portanto, em qualquer comércio, em qualquer bem que o acesso do público seja liberado, eu não posso veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral. E também nos bens públicos, ou que dependam de permissão ou cessão da administração pública, como ônibus, táxi, postes de iluminação pública, pontes, passarelas, equipamentos públicos, praças, nada, nenhum prédio público, eu não posso veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral. Também não posso fazer pichações, não posso fazer inscrição em qualquer lugar que seja a tinta, também não posso colocar estantes, faixas, cartazes, que é configurado propaganda eleitoral irregular, e a pena é de multa. Na legislação eleitoral é expressamente vedado qualquer distribuição de brindes, bonés, camisetas, canetas, lixa de unha, copos, taças, qualquer brinde que possa de alguma forma trazer um benefício para o eleitor, porque isso não configura propaganda eleitoral irregular, mas sim compra de voto que pode levar à cassação do seu registro, do seu diploma ou do seu mandato e a decretação de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Espero que tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula.